Boa tarde a todos os ouvintes, iniciando agora o Jogada Certa, a crônica esportiva de meio-dia a meio-dia e 15, com este amigo de vocês, Fernando Matos. Pessoal, lembrando que nós trabalhamos por conta de Aguiar Refrigeração, a sua melhor escolha em serviços de refrigeração e climatização, com 22 anos de experiência. Especialistas em instalação, manutenção e conserto de equipamentos de refrigeração para residências, comércios e indústria. Ligue 85999858073. Esse é o telefone de Aguiar Refrigeração. Estamos ao vivo no grande portal Esportes na Executiva e na rádio Frequência Executiva. Agora, com este amigo de vocês, o Jogada Certa, a crônica esportiva de meio-dia a meio-dia e 15. O grande jogaço de ontem do Fortaleza diante do São Paulo, diga-se de passagem, um espetáculo de partida de se ver. Fortaleza se deu muito bem, levando vantagem de 2-1 sobre o São Paulo, do qual tem uma meta difícil agora para enfrentar o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Mas o São Paulo é um time muito grande, um time com atletas de alto nível, também como o Fortaleza, com atletas de alto nível, onde proporcionaram um excelente espetáculo de futebol. Então, pessoal, ficando bem assim, o jogo se deu em um ritmo alucinante, principalmente no início da partida, por conta dos esquemas empregados pelos dois treinadores, o treinador Dorival Júnior e também o treinador Vojvoda. Então, eu tinha armado tinha antecipado aqui na minha própria cabeça a escalação dos dois times, mas que se trocou algumas peças, mas que o esquema de jogo ficou muito parecido com o que eu tinha pensado e tinha anunciado aos ouvintes do Bola na Rede de 18 às 19 horas, somente na Frequência Executiva. Então, eu tinha armado mais ou menos e ficou dessa seguinte forma. O treinador Vojvoda, ele entrou com o João Ricardo, o Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco. Então ele ali fez aquele cinturão defensivo com 4. O Zé Wellison, Caio Alexandre, aí vem o Marinho, Pochettino, Guilherme e Lucero na frente. Então ele entrou visivelmente com 4-2-3-1, do qual também o treinador do São Paulo, Dorival Júnior, entrou com o mesmo esquema. Aí você me pergunta, mas por que, Fernando Matos, os gols saem rápido? Não é por outra coisa, porque são esquema altamente agressivo, mas que também deixam suas defesas vulneráveis. Então, é bem assim, a defesa pode ficar com 4, mas no meio só fica 2. Então, fica assim, por isso que sai gol rápido, como saiu os gols, como você viu, aos 16 minutos, o Fortaleza já estava na frente no placar por 1-0. Então, é muito rápido, se torna muito rápido o avanço do ataque. E a defesa não precavida, o que acontece é gol rápido. Mas se dava nítida impressão de maior volume de jogo do São Paulo, do qual não se tornava em gol, até que o James Rodrigues resolveu, por conta própria, perder um pênalti. Então, fica bem por aí, mais ou menos, os avanços das equipes. Você percebia aos 20 minutos, aos 21 minutos, o pênalti do qual o James Rodrigues desperdiçou. Então, era ali o gol do empate, ficava no avanço dos dois clubes e tal, e um para cima do outro era o que estava se desenhando durante a partida, principalmente nesses 20 minutos iniciais.
Era por aí que estava iniciando. Então, você via claramente que o avanço em cima era um volume maior, dava nítida impressão do São Paulo. Mas só que olhe as bolas na trave de um lado do outro, tanto se via o volume de jogo que o destaque do jogo foi o grande goleiro João Ricardo, com defesas espetaculares, salvando o Fortaleza de sofrer gols e do qual defendeu com muita segurança o seu gol e trouxe a grande vitória de 2-1 diante do São Paulo. Essa vitória chega o Fortaleza muito próximo do G4, que ontem ele poderia ter encostado mais aonde, mas o Fluminense ganhou do Cruzeiro, então ficou por ali mesmo e é onde está se encaminhando o Fortaleza, ou na pré-Libertadores, ou quem sabe na Libertadores direto, porque ele está disputando as finais da Sul-Americana, do qual, se ele for campeão, ele já entra direto na Libertadores. Então, ele está aí, ele tem as opções, está tranquilo. Fortaleza tem um excelente plantel. Essa história de dizer o São Paulo veio com o time reserva, o São Paulo não tem reserva. Time hoje do 15º para cima, você é um timaço. Você não tem time reserva. Você está ali atrás por contingência do futebol, porque a Série A é difícil. A Série A é um campeonato longo, é um campeonato de muita dificuldade, são clubes de alto nível, então não tem. Por exemplo, o Fortaleza, para mim, ele não tem reserva. Todos são titulares absolutos, apesar de ontem as substituições feitas, por exemplo, saiu o Pochettino, saiu o Marinho, saiu o Lucero, Zé Wellison e o Bruno Pacheco. Ali as trocas não surtiram efeito, o mesmo efeito se via, entrou Pikachu, não deu certo, mas que o Fortaleza permaneceu no mesmo patamar, no mesmo diapasão do jogo, onde se via ataques tanto do São Paulo como do próprio Fortaleza. Então, era mais ou menos assim a tônica do jogo, o que era de se esperar. Então, não é bola de cristal quando eu falei aqui dizendo que seria um jogo difícil, o Fortaleza, se ganhasse, não era fácil, se o São Paulo ganhasse, não era fácil. Então, ficava mais ou menos por aí. Eu, quando vi as escalações, eu imaginei ali, são jogos altamente agressivos, e não tinha como não ser. Não tinha esquema de jogo onde todos os dois clubes eles entram com 4-2-3-1, então é um esquema agressivo. Então não havia possibilidade de um jogo lento. Então um jogo muito bonito de se ver, muito bonito mesmo, e trouxe 3 golaços, bolas na trave, excelentes defesas tanto do goleiro de um lado como do outro, principalmente do goleiro João Ricardo, do qual se tornou o melhor jogador em campo, porque foi realmente a estrela do jogo. Que brilhou foi o João Ricardo, defendendo o pênalti e bolas dificílimas que ele conseguiu fazer excelente defesa. Então, Fortaleza está bem armado, tem um excelente elenco, tem um treinador que sabe o que quer e para onde vai. É isso que motiva o time. Então é isso que eu venho falando sempre do Fortaleza. Fortaleza dá nítida impressão que não vai vender fácil a Copa, a Sul-Americana. Fortaleza não vende fácil. Pode se tornar o primeiro campeão do Nordeste da Sul-Americana. Então, tá de bom tamanho, um time muito bem armado, uma diretoria coesa que está em cima, vendo, trabalhando, e o resultado é maravilhoso, o resultado é excelente. Então, uma grande vitória. Estão esperando por aí
o restante do campeonato e ver somente as classificações. As pretensões de ser campeão, eu não acredito e não deve ter, mas o objetivo de uma Libertadores direto, uma Copa Sul-Americana na mão, não perder para o Corinthians e ir para a grande final, esse é o objetivo do Fortaleza. Então tá muito bem, um ano maravilhoso para o Tricolor de Aço, do qual merece, pela sua diretoria, pelo seu grande elenco e pela sua direção técnica, comandada pelo grande treinador Vojvoda. É ao contrário do que está acontecendo no Flamengo. Flamengo vive tempos difíceis, tempos sombrios, onde atletas contra atletas, atletas contra treinador, treinador contra treinador, a diretoria não se entende, chegando ao ponto de diretor estar agredindo em shoppings, torcedores, o que não se deve nunca, jamais acontecer. Cada isso aí transfere mais intranquilidade o time na véspera de grande disputa, que é a Copa do Brasil, e contra um grande São Paulo. Aí já perdeu a primeira e vai para a segunda. Não está nada perdido. O Flamengo tem todas as condições de se recuperar e ser campeão. Agora, da maneira como está agindo, sua diretoria, seu departamento técnico e seus atletas não chegam a lugar nenhum. Jamais, equipe nenhuma vai chegar dessa forma. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e lembrando sempre que nós trabalhamos por conta de Aguiar Refrigeração, a sua melhor escolha em serviços de refrigeração e climatização, com 22 anos de experiência, especialista em instalação, manutenção e conserto de equipamentos para refrigeração residenciais, comerciais e industrial. Ligue 859-9985-8073. Esse é o telefone de Aguiar Refrigeração. Lembrando a todos os ouvintes da Frequência Executiva, o grande portal Esportes na Executiva no YouTube, e agora direto também Sport Show de 9 às 10 da manhã, somente na Frequência Executiva. A jogada certa, a crônica esportiva de meio-dia a meio-dia e meio, com esse amigo de vocês, Fernando Matos. O Bola na Rede de 18 às 19 e no encerramento esportivo a Arena Esportiva de 22 a 23 horas. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Uma boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos escutam cadeira cativa, o Popó, o Zé da Lalá, Nildão do Espetão, são pessoas que nos escutam, estão sempre mandando uma mensagem aqui pra gente, então a gente agora está lembrando deles. Então, uma boa tarde a todos e, queridos ouvintes, querendo o seu musical especial para você, você ligue 85-99110-8883, esse é o telefone da Rádio Frequência Executiva, e terá, com toda a presteza da turma da Executiva, um grande musical. Uma boa tarde a todos e retornaremos amanhã com a presença do grande Deus nos conduzindo. Um abraço e até amanhã.